No livro do Gênesis, no capítulo 3, agora eu gostaria que vocês permanecessem em silêncio, porque se você conversa, me atrapalha aqui e atrapalha quem quer ouvir. Queridos irmãos, no capítulo 3, e no versículo 15, eu gosto que as pessoas compreendam por que a gente, às vezes, sofre desvantagens na vida. E poucos são os que orientam a fundo as coisas relacionadas à Bíblia. Tudo foi modernizando demais. Tudo foi ficando muito light, muito aéreo. E o mundo nos ensinou a empurrar embaixo do tapete. O mundo ensinou a ideologia do descarte, do depois, do quem sabe, vou ver, se der certo, não consigo, não tenho tempo. Essa é uma linguagem quase que oficial na vida da humanidade. E como nós não temos facilidade de estudar a Bíblia, e acabamos até dizendo, não tenho tempo para ler a Bíblia, ou não leio porque não enxergo direito, não leio porque não entendo nada, eu leio e não compreendo. Então eu prefiro mais aquele comodismo de tentar ouvir o que os outros dizem. E o mundo, sabendo dessa fraqueza humana nossa, ele investiu pesado, ele investiu com ênfase nesse mundo do depois, do amanhã. Amanhã eu vou, depois eu faço. Você não tem ideia, o prejuízo que você tem em qualquer nível, essa palavra depois. Não deixe para depois, porque vai ficando para depois. Vem uma experiência. Você faz uma casa, constrói uma casa, mas ficou uma coisinha para terminar, você diz, vamos mudar, depois a gente termina. Você nunca mais termina. Vai ficando, vai ficando, vai ficando. Guarda aquela ferramenta, depois eu guardo. Ela vai ficar 2, 3 dias jogada. Porque o depois não é o agora. Não é o iminente. E nessa linha de pensamento é a Bíblia. Depois eu leio. Ou se leio, já me conscientizei que eu li. Mas espera ali. Você cobrou? Você? João, o que você leu? Isso você e a tua Bíblia no teu canto de oração. O que essa leitura quis te dizer? Não entendi. Porque eu não entendi, eu viro a costa e largo a Bíblia. Faça isso no negócio, numa compra, numa venda, numa compra que você vai ter um lucro exorbitante. Só que você não entendeu a proposta feita. Você vira a costa e vai embora. O que vai te acontecer? Você vai perder a compra, você vai perder a venda. A gente perde muito a graça de Deus pelo descaso que a gente tem com a vida. A gente não aprendeu a valorizar a vida. Nós não aprendemos a valorizar aquilo que nós somos. Grande parte do povo não se conhece. E quer ver como é verdade? Toda vez que você diz assim, eu fui um burro, eu fui um besta, ai que ódio de mim. Nunca você falou isso. Se você já falou isso alguma vez, você provou que você não se conhece.
Porque na verdade você não é um burro, você não é um besta, você não pode se odiar, mas é uma linguagem comum. E nós esquecemos que a gente se alimenta daquilo que a gente fala. Eu lembro de um casal que sempre brincava e dizia: ela está muito velha, eu vou trocar ela por 2 de X. 2 meses depois ele tinha trocado a mulher, porque há poder na palavra. E a Bíblia diz em Provérbios, acho que é 18:20 ou 20:18 por ali afora, que a gente nutre da palavra que se fala. E essa palavra falado por Jesus, ela existe até hoje. Nenhuma palavra que Cristo, nenhuma palavra que Deus, que o Espírito Santo falou, cai por terra. Tudo que fala, acontece. Em Gênesis 3:15 diz: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. O ódio que o adversário tem da mulher é muito maior do que a tua consciência do teu entender. O inimigo odeia a palavra mãe, porque ele sabe que mãe é uma especial criatura que se transforma um mundo em maternidade, em gente. A prioridade de Deus é o que Ele fez. Todo mundo gosta de mostrar o que faz, o que fabrica, o produto, porque isso é ética de uma pessoa sábia. Quem não gosta de mostrar o que é, o que faz, é uma pessoa frustrada. Porque o bonito, ele tem que ser apresentado. E quando o ódio, ou melhor, quando o pecado entrou na vida dos primeiros pais, eles tiveram uma reação muito dolorida, tanto que a primeira sensação que eles tiveram foi o medo. O maior adversário de um homem é o medo. O maior adversário de uma mulher é o medo. E a Bíblia diz em Jó 3:25 que tudo que me dá medo vem me atingir. E o medo te leva à desconfiança. O medo te leva a perder a vitalidade, a perder a hombridade, a feminilidade. O medo leva a fazer isto. E é por medo, é por aquilo que você fala, que muitas vezes você perde. Não está bom comigo? Arruma outra. Vai achar uma que te faz tudo o que você quer, porque eu não faço. Você falou isso numa hora de ira, numa hora de discussão, mas você não entendeu que nessa hora você assinou um cheque em branco. O demônio pega a palavra. E quando Deus diz, porém ódio entre você e a mulher, Ele tomou posse dessa palavra, porque Ele é o ódio. E o Senhor disse isso dizendo, você não tem mais parte comigo. E é o que Ele tenta fazer agora. Que não quer que você tenha parte com Deus. E luta dia e noite para tirar aquela intimidade, aquela graça que Deus te deu. E Ele apresenta tudo muito bonito, tudo muito sofisticado, porque depois que Ele te pega, Ele efetua a palavra que Ele é ódio. Então Ele faz tudo para que você odeie, para que você rejeite, para que você calunie, para que você desentenda, porque assim sendo, você conclui o que Ele é. Por isso a
pior coisa que um ser humano pode carregar no corpo é o ódio, é a insegurança e é o pecado. Um corpo em pecado é um corpo estragado. Pode ter inteligência, pode ter sabedoria, porque inteligência é uma coisa e sabedoria é outra. Pode ter saúde, pode ter dinheiro, pode ter fama. Mas ele cai na malha do inimigo. Então o ódio entrou na face da terra. E entrou um ódio entre a descendência da mulher e da serpente. A mulher, criatura de Deus, mas agora ela tem uma parcela que não é de Deus dentro dela. Ela comeu do fruto que era proibido. Ela tocou no fruto que estava no meio do jardim. O fruto que até hoje é proibido. Para tocar nesse fruto, tem que ter a ordem de quem é proprietário desta árvore. Esta árvore é plantada no território de Deus. Como nós somos árvore genealógica, nós pertencemos ao jardim de Deus, o lugar que Ele colocou aqueles anjos. Eles estavam no jardim de Deus. Deus estava no Éden, trono, e o homem estava na terra, cultivando e guardando. Então, para o homem multiplicar, casar e multiplicar, ele tinha que ter a autorização de Deus. O demônio chegou primeiro. E Deus, sabendo que o demônio ia chegar, Deus veio e avisou. E eles não obedeceram. Então, pecado nada mais é do que uma desobediência. E agora, o que Deus poderia fazer? O homem já não era mais totalmente de Deus. O diabo tinha uma parcela na vida do homem. E uma parcela muito crucial. Porque daquele ato veio 2 filhos. Caim e Abel. Quem chega primeiro no útero foi Caim. Consequentemente veio Abel. E vocês veem que daquele mesmo ventre, daquela mesma semente que era Adão, que fizeram sem a ordem de Deus, eles geraram um transtorno na vida. Caim vem como um filho da maldição. Mas que culpa tem esse menino? Nenhuma. Mas herdou a culpa do pai. Agora o pai errou, não assume. Quem erra não assume. Jogou a culpa na mulher. Foi a mulher que você me deu que me fez isto. Deus vai falar com a mulher. A mulher tira o corpo fora e diz: a culpa foi da serpente. Mas Deus não deixa por menos. Então ele vai até a serpente. E pune a serpente. Como a serpente anda de arrasto, ela amaldiçoou a terra. E o Senhor declarou: maldito seja a terra por tua causa. A terra até hoje vive no regime de maldição. Até hoje. E como é que eu sei e você deve saber disto? Pela palavra. O que a palavra de Deus disse? Ela produzirá espinho e abrolho. Enquanto você vê praga, espinho, abrolho é uma planta horrível que tem a facilidade de matar, aliás, uma erva horrível que tem a facilidade de matar todas as plantas. E puniu a mulher também. Versículo 16. Disse também a mulher: multiplicarei o sofrimento do teu parto,
darás à luz com dores, teu desejo te impelirão ao teu marido, e tu estarás sobre o seu domínio. E disse em seguida um homem: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu os havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Então, como é que se poderia viver numa terra amaldiçoada? O que Deus pensou? Elimino tudo isso daqui e esqueço do meu projeto? Se Deus pensasse assim, ele seria um senhor fracassado. E ele nem podia fazer isto porque ele declarou que ele reine sobre a terra. Se Deus deu a ordem do homem reinar, ele próprio não podia fracassar. Irmãos, Deus é um homem perfeito. A gente vê Deus como um ser exclusivo, intocável. Mas Deus é amigo, Deus é pessoa, Deus é vida. Por isso que é uma delícia você ter intimidade com Deus. É uma delícia você conversar com Deus como você conversa com um amigo. As pessoas só rezam. Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que está no céu, santificado. Reza e pede, mas não dialoga. A gente tem que conversar com Deus. E numa conversa que eu tive com ele, eu escrevi: estou falando com Deus, e eu gosto sempre de falar. Estou orando a Deus, e eu sei é preciso orar. Estou sentindo meu Deus, e eu sei é preciso sentir. Eu estou na presença de Deus, por aqueles que não querem te ouvir. E aí eu dizia: fala, Senhor. E ele falava, e eu escutava. Fique meia hora num quarto fechadinho, nessa intimidade com Deus. Pergunta do lado: você faz isso, vizinho? Faz nada. Pai do Filho e vai embora. E Deus fica lá: quero te ouvir, fala, eu quero te ajudar. Não tenho tempo. Agora tem que ir. A família precisa falar com Deus. Para com a perninha, noninho. Para, porque senão a palavra vai e ela sai de lado. É verdade. Vê se a hora que você está vendo uma notícia que o Lula vai mandar a soja em 230 conto saco se você bate a perninha. Todo aluno que vai estudar, ou fica mordendo lápis, ou fica batendo lápis, ou batendo perna, é um espírito de inquietude que está dentro. Amém? É duro, mas é. Olha quanto é duro parar de bater a perna. Agora a tua atenção volta pela palavra. É muito duro ser de Deus, mas você vai conseguir. Diga glória a Deus. Então Deus imaginou: tem que fazer alguma coisa. Eu não posso fracassar. Foi e falou para o demônio. Abre a palavra bem rapidinho. Gente, não vai dar para terminar o texto. Os textos são muito grandes. Mas pega o livro de Ezequiel. Você vai ver o que o Senhor disse. Só um minutinho lá. No capítulo, se não me falha, por isso que é bom ler a Bíblia. Quando Deus te dá o texto, você vai para cima dele. Amém? Capítulo 28. Versículo
versículo 4, ou melhor, desculpa, 29, versículo, pode ser o 3. Faze-lhe este discurso, eis o que diz o Senhor Javé: é contra ti, Faraó, rei do Egito, que venho, crocodilo monstruoso, que estás deitado no meio dos teus nilos, e que dizes: mal, meus nilos são fui eu quem o fiz. Vou pôr freio em tuas mandíbulas, em tuas escamas, prenderei os peixes dos nilos, tirar-te-ei dos teus nilos, Nilo é o rio, com todos os peixes de teus nilos, agarrado às tuas escamas, referindo ao que ele disse ao demônio. Ele conta na palavra de Deus, porque ali no capítulo 28, eles fizeram uma negociação para destruir o plano de Deus. Então, o Senhor Deus diz para eles, no versículo 17 agora, 28, 17, teu coração, falando isso ao demônio, inflamou de orgulho devido à tua beleza, arruinasse tua sabedoria por causa do teu esplendor. Isso quando eram anjos de luz. A força da iniquidade e da desonestidade do teu comércio, profanaste teu santuário. Por isso, gente, todas aquelas pessoas que mentem, que passam os outros para trás, no comércio, ele tem uma assistência do inimigo. Todos aqueles que mentem para ganhar mais, ele tem uma assistência do inimigo. Porque quando eles eram anjos de luz, eles mudaram para se tornar Lúcifer, oposição da luz. E aí o Senhor disse, no versos 18, a força da iniquidade e da desonestidade do teu comércio, assim profanaste o teu santuário. Quer dizer, eles trocaram, eles saíram do jardim do Éden para profanar. Assim te fiz jorrar no fogo que te devorou e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos dos espectadores. Todos aqueles que te conheciam entre os povos ficarão estupefatos com o teu destino. Acabaste sendo um objeto de espanto, foste banido para sempre. Então ele tornou esse ser monstruoso. E tornou um ser monstruoso e reinou 1000 anos, fazendo terríveis desordens, sacrificando criança, exigindo, vocês vêem na Bíblia, não sacrifique seus filhos a Moloque, não faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem quem se dê adivinhação, Deuteronômio 18, nem quem faça adivinhação, astrologia, agouro. E hoje inventaram milhões de coisas, é autoajuda, é coach é espiritismo em outra língua, benzimento, enfim, é uma baboseira. Vai fazendo o quê? O povo ter uma força de pensamento. Constelação. Isso não é de Deus. É trabalhar a mente. São Paulo em Colossenses é que o tempo não dá. Ele nos ensina tomar cuidado com as falsas filosofias, aqueles benzimentos, pondo óleo atrás da orelha, pondo varinha. O óleo não se põe atrás de orelha. A unção do óleo é na fronte. Fora da fronte é em lugar errado. Quando este sinal
vier como consagração, como o sagrado. Se vindo o sagrado, é o sinal. Por isso que colocaram uma coroa na cabeça dele. Para arrancar a ideia, o pensamento dele salvar. Por que todos os reis precisam de uma coroa? Para ficar maior do que todo mundo. Como ele se declarava rei, vamos fazer uma coroa para ele. Mas olha a honra da coroa que ele levou. Ele ficou com aqueles espinhos cravados na cabeça, mas sempre pensando, o meu sinal ficará na mente do meu povo. Por isso, o sinal do cristão é o sinal da cruz. Quando é o sagrado, tem o sinal da cruz. Esse é o sinal certo. Mas atrás da orelha, isso é tudo baboseira, que o povo católico está enfiado de cabeça. Então, tome muito cuidado, porque em 13 de Apocalipse diz que o demônio se levantaria com poder de sedução, que iria levar com ele até os escolhidos. E povo católico é difícil, eles não escutam. Você não acabou de ver agora aqui? Diga teu nome, endereço e tempo de caminhada. O povo não escuta mais. Às vezes você faz uma fila e diga, você entra pela fila e sai pelas laterais. O povo não escuta, não entra. Você fala com a criança não obedece. É um mundo que virou nos avessos. Queridos irmãos, então este ódio perpetuou a terra de uma forma que está levando o povo tudo a ficar meio aéreo. E aí então Deus precisava dar continuidade no plano que ele fez. Deus não é fracassado. Aí então ele precisou de criar um jeito para salvar o homem. Mas acontece que Deus agora tem um inimigo cruel do lado dele. E esse inimigo ganhou esse direito. Qualquer um de vocês aqui, qualquer um de vocês. Se disser assim, eu vou sair desse encontro e daqui para frente eu vou ser um drogado, um bêbado, um bandido, vou roubar, não importa o que vai acontecer. Você não vai ver nenhum Jesus chegar e pegar você para a mão e você volta para trás. Não. O diabo tomou essa decisão. Se orgulhou por ser um anjo de luz, invejou de ver os primeiros pais e se transformou no maior adversário. E atacou a mulher. E aí o Senhor Deus, colocarei ódio entre ti e a mulher. Ela vai te ferir o calcanhar. Você vai ferir o calcanhar. Mas ela vai esmagar a tua cabeça. Isso tudo vai acontecer. Enquanto isso não acontece, nós vivemos nesse mundo de uma terra maldita. Aí então ele fez uma proposta com os primeiros pais. E essa proposta vive até hoje. Chamou os primeiros pais e disse, aonde que você está? Adão, eu não estou te encontrando aqui. Eu estou escondido. Ah, mas por que você se escondeu, amigo? Porque eu estou nu. Amados, Deus viu o erro, a barbárie que ele fez, disse para o casal, tece umas folhas de palmeira e tampe a tua nudez. E eles fizeram. E aí Adão passou a ter vergonha de Eva, Eva passou a ter vergonha de Adão. Com isto,
eles andavam tentando se proteger pela situação ocorrida. Deus viu aquilo, chamou eles e fez uma proposta. Eu disse ao meu adversário que se houvesse uma desobediência, morreriam. Vocês desobedeceram. O meu adversário me cobra dia e noite. Ele quer a morte de vocês. O diabo quer matar você. Mas eu quero salvar você. Você quer ser salvo, Adão? Sim. Então eu vou determinar uma lei. Se você cumprir a lei, você vai ser salvo. Se você descumprir a lei, você vai ser condenado. Abra a Bíblia. Vinte e 26 de Levítico. Quando acharem, digam amém. Versículo 3. Se seguirdes minhas leis, Levítico 26, 3. Se seguirdes minhas leis e guardardes meus preceitos e os praticardes, eu vos darei as chuvas no seu tempo. E aí você lê lá em casa, até o versículo 13, são as bênçãos que a pessoa recebe. Do versículo 14 até o versículo 46, são as maldições que virão se descumprir a lei. Volte para o livro do Gênesis. Nessa altura, nascem os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Então agora existe uma família que são filhos da natureza. Filho da natureza é criança que nasceu de união ilícita, que nasceu de um casamento amaziado. Ela é uma criatura de Deus, porque ela não teve a bênção do sacramento dos pais. O mesmo ocorreu com Adão e Eva. Caim e Abel não nasceram pelo desejo de Deus, nasceu pelo desejo do casal. E por uma influência maligna, então tornou-se filho da natureza. Se Deus não entrasse em ação, então o mundo já seria uma desgraça total. Ele propõe um meio de salvar. E esse meio, ele criou uma atitude e deu o nome de sacrifício. E na lei entrou um sacrifício prescrito. E disse para os primeiros pais que para eles serem salvos, tinha que pagar o que o inimigo cobrava. O inimigo, o demônio, ele não soube pedir. Ele pediu a morte. Mas não especificou que tipo de morte. E Deus inteligentemente dá o que o diabo pede. Você chega no açougue e diz, me dá 1 quilo de carne. O açougueiro vai pegar qualquer carne e te dá. Você pediu 1 quilo de carne.
Colchão duro é carne, sei lá, é carne. Eu não entendo de carne. Mas se você chegar e dizer, eu quero 1 quilo de bisteca, 1 quilo de filé mignon, 1 quilo daquela carne boa, que eu não sei o nome lá, picanha. Então você está exigindo, o diabo pediu a morte. Já que você pediu a morte, eu vou dar a morte. Chama do rebanho uma ovelha e sacrificou. Como Adão e Eva pecou pelo sangue, sexo fora do casamento é pecado no sangue. Em 11 de Levítico diz, não lance teu sangue em qualquer lugar, mas traga no altar. Então, para mim desposar de uma mulher, eu tenho que levar ela no altar. E pedir autorização a Deus, mediante uma promessa. Você promete ser fiel na alegria, na... Quando você faz essa promessa, você recebe uma aliança. Aquela argolinha de ouro que você põe no dedo, ela tem um significado além da tua imaginação. Você está entrando num sistema sagrado. Você está fazendo uma aliança com o céu e não com a mulher. Então o céu é obrigado a te assistir. A partir do momento que você permanecer na aliança. Gente, esse tema eu precisaria 10 horas para terminar. Mas foi quebrada a aliança. A primeira já foi quebrada. Se você ler Gênesis 6, você vai ver que Deus arrependeu de fazer o homem. Teve o coração ferido. Então Deus inventa um dilúvio, elimina tudo. Mas o povo voltou a corromper. Deus faz uma nova aliança com Abraão. O povo voltou a corromper. Deus faz uma nova aliança com Jacó. Foi rompida. Deus faz uma aliança com Davi. Foi rompida. Então Deus se cansou, disse, não dá mais para contar com os homens da terra, não. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu converso com Deus, Ele me explica tudo isto. Eu vou fazer o seguinte. Em Nazaré tem uma menina lá, e ela é muito perfeita. Espírito Santo, vem aqui. Fala, Senhor, desça lá em Nazaré. Tem uma jovenzinha lá que ela está orando. Desce lá e faz uma proposta. Vê se ela aceita ser mãe do meu filho. Olha como Deus trabalha. Você acha que Deus não podia estalar um dedo, fazer surgir um filho dele aí? Mas se Deus fizesse isso, Ele tirava o homem da jogada. E Deus não quer que você saia da jogada. Deus conta com você em tudo. Você não pode ficar fora de Deus. Diga isso por mão do lado. E o Espírito Santo desceu e usou um termo tremendo. Esse termo é registrado lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus forma aliança com Abraão. Esse texto é registrado em 7 de Gênesis, quando ele disse para Abraão, entra na arca. E depois disse, sai da arca. Quando Abraão entrou na arca, Moisés, quando Moisés entrou na arca, oh meu Deus, Noé entrou, aqui já está vindo já outro profeta na cabeça. Quando Noé entrou na arca, obrigado, ele entrou no sistema de Deus. É que eu estou já apavorando porque está acabando o meu tempo. Mas essa arca, hoje nós temos ela
na nossa igreja. Quem afasta da Eucaristia, perde a aliança. Quem afasta da igreja, perde a aliança. Então ele fez, e através da aliança feita com Noé, ele deu probabilidade de reformar ela com Abraão. Com a aliança feita com Abraão, deu para fazer com Jacó. Vocês lembram que Jacó fez uma trapaça terrível, enganou o irmão Saul, etc. Não dá nem para entrar em detalhe, porque é muito grande o assunto. Mas acabou tendo que deparar com um anjo e lutar a noite inteira com o anjo, até ele acordar para a realidade que ele estava lutando com Deus, e por essa luta para desfazer do erro que ele praticou lá com o irmão. Deus faz uma aliança e mostra uma escada do céu até na terra, dizendo para ele perdoar. Então Jacó teve que ir ao encontro do irmão Esaú para perdoar o irmão do que ele tinha feito. Mas infelizmente a família de Jacó pisa na bola. Odeia o irmão José, vende para o Egito. O menino vendido, jogado na cisterna, se torna rei. Gente, isso é uma história linda. Vou até parar por aqui. Mas em cada aliança dessa foram quebradas. E aí o que ocorreu? O Senhor disse, não, agora é uma aliança definitiva. Você vai encontrar esse papo em 8, 9, 10 de Hebreu. Aliança definitiva. Até que não veio aliança definitiva, foram fazendo sacrifício, sacrifício, sacrifício. Levítico nos ensina, do capítulo 6 para frente, as ofertas prescritas para a lei. Chego então no primeiro casal, mata aquela ovelha, pega o sangue da ovelha e é oferecido a Deus. Como o nosso sangue foi derramado no mato através de um prazer, agora nós estamos resgatando o nosso sangue, trazendo num altar como um sacrifício que a lei nos determina. Este sacrifício é até os dias de hoje, quando se celebra a Santa Missa. Por isso que não pode perder missa. Queridos irmãos e queridas irmãs, quando ele matou a ovelha, tirou a pele dela, queimou a carne dela diante do altar, oferecendo a Deus um sacrifício, uma penitência para reparar o pecado. Deus pegou a pele do cordeiro e cobriu a nudez. Aquela pele ainda estava com sangue. E Deus cobriu a nudez deles, porque eles pecaram com o sangue. O pecado deles foi de sangue. Por isso, toda pessoa que peca pelo sangue, ele tem a alma condenada. Enquanto ele não retratar isso com Deus, ele vive sobre o regime da maldição e vivendo o ódio que foi decretado que a terra literalmente sofreria. Irmãos e irmãs, até o Novo Testamento, então ficou uma coisa meio esporádica, porque havia uma ilegalidade nesta situação. Por isso, não havia sacramento, havia direcionamento. O pai direcionava a menina com quem os pais queriam que se casasse. A lei determinava que não se podia casar com quem não fosse da mesma linhagem familiar. Então, muitas vezes, irmão com irmão, sobrinho com sobrinho, da mesma linhagem. E todos os filhos primogênitos entravam no trono no lugar do pai. Então, o mesmo nome do pai, em muito tempo, era o nome do filho, e assim por diante. E aí, então,
os casamentos eram feitos assim, meio a zóio, vamos dizer isto. Quando Moisés vem libertar o povo, Deus começa a acertar esta situação. E já começa a fazer um sinal de sangue. E você vê, no trajetório de Moisés, que a água se transformou em sangue. Você vê na trajetória de Moisés, que pelo pecado dos reis, o primogênito de tudo era morto, era eliminado. Mas para que Israel não sofresse o mesmo castigo, o Senhor decretou uma lei. Repete o sacrifício. Moisés, no dia tal, do mês tal, etc., você pega um cordeiro para cada família, e sacrifique o cordeiro, e com o sangue dele, vocês unjam os umbrais das portas. Porta é entrada de algum lugar. Irmãos e irmãs, essa porta é o que existe até hoje. A porta da tua casa, a porta do teu quarto, a porta da tua igreja, a porta da tua empresa. É muito bonito você pegar sempre e ungir as portas de sua casa. Amados e amadas. E Moisés fez isto. E quando o anjo passou para exterminar, ele via os umbrais da porta manchados de sangue. Então, as pessoas não eram eliminadas. Olha que coisa maravilhosa que é. Quando o anjo chega na casa de Nossa Senhora, ele usa esta frase: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Amados e amadas, não temas, Maria, porque você vai conceber e vai dar à luz a um filho. E colocará o nome. Se tiver alguma criança fora que tem um boi meio solto aí, de repente. E colocará o nome de Jesus. Ele será grande. Ele vai salvar a humanidade. Nossa Senhora se assusta com aquilo. Mas como? Eu não posso. Eu sou uma virgem. Eu tenho um voto de castidade, de virgindade. E depois outra. Eu estou noiva com José. Como se pode fazer isto? Não temas, Maria. O ente querido que vai nascer de ti não é do desejo do homem. Isso é muito forte. Porque o que aconteceu com Adão e Eva lá, no início, foi o desejo do homem. E esse desejo que o homem teve por Eva, foi impulsionado pelo demônio. Esse assédio de sexo que está no mundo, é o demônio que faz. O homem não precisa dessa loucura. A mulher não precisa dessa loucura. Claro que nós temos as nossas vidas naturais. E qual semente que não brota caído na terra se ela for uma semente fértil? E esse desejo todo homem tem. Mas todo homem também tem que ter regra, tem que ter limite, tem que ter equilíbrio. E tudo isso eu e você pode ter se estivermos na amizade e na aliança com Deus. Desejo vem. Mas acima de um desejo do pecado, tem a graça que me defende desses desejos. Então, queridos irmãos e irmãs, Maria não entendeu. Mas, como se fará isso? É só não ter medo. E ela então disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Pela palavra
que ela deu para o Espírito volta para o céu e diz para Deus: deu certo. Ela aceitou ser a mãe de Jesus. E ela já está com o menino no ventre. Diga glória a Deus. Eu fiz uma música dessa conversa que eu tive com Jesus e Maria. Eu temos que quando se olha para o céu, veja as nuvens que vai e que vem, assim é Maria. Muito bonita a música. Eu fiz, já está até gravada essa música. Uma conversa que eu tive com Nossa Senhora. Mas foi uma tribulação tão grande, que não dá tempo de explicar, mas foi tão oprimida essa menina, que ela precisou sair às pressas e fugir de Nazaré. De tanto que o perseguiam, de tanto porque toda mulher que adulterasse era apedrejada e morta. E como é que ela podia explicar, como que vai entender uma cabeça humana que uma pessoa está grávida sem ter relação com o homem? Como que se enfia isso na cabeça de um ser humano? Por isso que na missa é dito mistério da fé. Esse é o mistério. Queridos irmãos e irmãs, então o mundo aguardava um libertador. Mas a promessa que Deus fez ainda permanecia, só para entender. Abra Gênesis 4. Não vai dar para terminar por nada, esse tema é muito grande. Voltem a Adão e Eva, Gênesis 4, versículo 3. Passado algum tempo, eles já eram pai, já tinham casal. Passado algum tempo, ofereceu Caim fruto da terra em oblação ao Senhor, porque isso foi o combinado. Que tudo o que eles possuíssem seria uma parte devolvida ao altar. E essa parte seria 10% do produto de tudo que se fizesse na terra. Esse produto não é o tipo de uma paga. Eu colhi 10 sacos de milho, um saco é do Senhor. Para mim estar pagando o sol, o sereno, a chuva, não. Nada disso. Essa parte, ela tem um valor que está na dignidade do filho para o pai. Se eu tenho um Deus como o meu Deus, então eu tenho que obedecer à voz de Deus. Adão e Eva não obedeceram. Eles tinham tudo de graça, não aceitaram a gratidão de Deus. Preferiram aceitar o pecado. Então agora não nada mais é de graça. Você vai comer com o suor do teu rosto. E tem mais uma. Para você ser abençoado, você tem que devolver 10% do suor do teu rosto para o altar. Este é o sacrifício que eu prescrevo por todas as gerações. Então isso foi combinado. Olha o que a Bíblia diz. Passado algum tempo, ofereceu Caim do fruto da terra em oblação ao Senhor. Impressionante, versos 4. Abel do seu lado ofereceu dos primogênitos de seu rebanho. Primogênito, o primeiro, o mais bonito, o mais gordo, o mais sadio. Abel foi fiel. Mas Caim ofereceu do produto. Aqueles dizimistas meia boca. Diga para o irmão, você é dizimista meia boca ou não é nada? Diga aí para o irmão. Dá um tapinha nele.
O grande problema é que o povo diz, paga dízimo, mas não explica. Agora você está vendo por que tem de pagar o dízimo. Pagar não, devolver, porque nada é teu. E Deus olhou pela oferta de Abel, mas não pôde provar a oferta de Caim, porque Deus é justo, e Caim não foi justo, assim como você não é. Você não dá o 10% de tudo que você ganha, por isso você tem que sofrer o regime da maldição. Você tem que sofrer perda de sono, você tem que sofrer ansiedade, você tem que sofrer medo, você tem que viver embaixo de opressão, de nervosismo, de desentendimento, você tem que viver embaixo de advogado, em farmácia, em médico. E se você olhar para dentro de você, você vai ver que você não é fiel com Deus. Você dá lá qualquer coisa e acha que é dízimo. E o Senhor não olhou pela oferta de Caim, porque ele não cumpriu. Se Deus olhasse para o que Caim tinha ofertado, Deus estava colaborando com a corrupção de Caim. E com isso, Caim ficou com inveja de Abel. O diabo é maldito. Ele não faz as pessoas fazer certo e depois ele condena o que faz certo. E como ele ficou com inveja, ele se revoltou de Deus glorificar Caim, porque Caim fez certo. Deus não glorifica erro. E ele fez errado. E aí então, ele ficou carudo, nervoso. E Deus chegou até ele e disse assim, versículo 6, leia, escuta o que Deus falou para Caim, todos. O Senhor disse-lhe, por que está irado? Dá um tapinha no irmão, diga, você também fica igual a Caim? Você fica irado? Por que é que você fica irado? Porque tem alguma coisa errada. Não deu certo o que você quis. Mas você não se lembra que você está no regime da maldição. Ah, seu João, mas eu vou na missa. Isso é uma coisa. Você vai lá picar um cartão. Sai da missa, vai beber, vai fumar, vai jogar, vai badernar. O Cristo que você engoliu fica nadando na cerveja que você bebe. Onde esse Jesus vai ficar dentro desse coração? Na farra, na terceira idade, tapeando os outros. Dá um tapinha no irmão, digo, você tem que mudar de vida, irmão. Vivendo com o homem que não é seu, com a mulher que não é sua. Presta atenção. Aí vai na missa. Depois corre, querendo fama, sucesso, primeiro lugar. A judia disse, Jesus, eu quero que você põe meus 2 filhos, um à direita e outro à esquerda, quando estiver no reino. Epa, não é assim, amiga. Para ele estar na direita ou na esquerda, vai depender do pai. Mas também vai depender deles. Se eles beberam o cálice que eu beber, eles vão estar no primeiro lugar. Todo mundo quer o primeiro lugar, ninguém quer beber do cálice. Diga para o do lado, está escutando? Ô gente, vocês estão me ouvindo? Não deixa a palavra fugir, deixa cair no coração. O diabo chegou até Caim, mas vamos ver do que Deus falou para ele. Versículo 6, oh Deus, segura um pouquinho esse relógio, é para parar 9h30, meu Deus, nem comecei o tema. O Senhor disse-lhe, por que está irado? E por que está abatido o teu semblante? Como é que um homem fica quando ele está bravo? Como é que um homem fica quando ele está sem dinheiro e a mulher pede dinheiro? Aí o diabo disse, não depende mais de homem. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Sai dessa.
ser bobo de homem nada, dá seus pulos, vai ser empresária, entra na política, deita e rola aí, manda esse bundão para algum canto, você é mulher, eu sou mulher. E no dia da redenção, para por aqui, não reflete mais. Não estou dizendo que você não pode trabalhar fora, que você não pode ser empresária, que você não pode ajudar teu marido. Eu não estou dizendo nada disso. Seja esperta e entenda aonde eu quero chegar dizendo essas palavras. Seja esperta. Porque a mulher sábia, inteligente, a mulher honrada, ela edifica a casa e ela mantém o seu marido em pé. É um valor uma mulher sensata, casta e santa. Ela revigora os ossos do marido. E o diabo está arrancando isso da mulherada, jogando elas para a fonte de prazer. É outra história. Cristo gritou, ai do mundo pelos escândalos, e elas deram risada. E Jesus falou, ri, porque dias virão que você vai chorar, lamentar e bater no peito e dizer, por que nasci? Esse mundo passa. Dá um tapinha no irmão e diga, isso tem prazo de validade, vizinho. É fácil você ser traído, traída, e você cuidar daquele punhado de filho, e o teu marido no braço de outra, bonitinho, ou a tua mulher no braço de outro, bonitinho, e você ali se ralando, andando direitinha, e aquela tentação na cabeça, você vê teu marido no braço da outra, e é com aquela tentação, mas eu estou firme em Deus, eu estou na missa, eu estou no movimento. Isso é humilhante. O mundo olha, ela está separada, que mulherão. A pessoa é humilhada. Mas o meu Jesus disse que as humilhadas vão ser exaltadas. Vai chegar o dia que você vai estar na glória, olhar aqui para baixo, e ele vai ter que ficar na escuridão, porque ele fez um voto diante do altar e engoliu o voto. Ela fez um voto diante do altar e engoliu o voto. Seja fiel. Quantas mulheres separadas que estão vivendo aí sozinha, lutando, mas o teu dia chega, no dia da redenção, minha amiga, meu amigo, você vai ver o galardão que você tem no céu, porque você guardou tua dignidade. E ser uma mulher de Deus, ser um dizimista de Deus, é ser um homem digno de Deus, homem digno da bênção. Irmãos e irmãs, só para terminar, porque o meu tempo estourou, e nossa, esse tema, nem fiz a introdução dele. O Senhor então coloca no livro de Malaquias, uma só frase que vale por 1000. Capítulo 3, versículo 5. Malaquias 3, 5. Virei ter convosco para julgar vossas questões. Amados, quando Deus deu a chance para Caim, preste bem atenção nisto. Não deu para terminar o texto, que o tempo já estourou. Caim não aceitou a proposta de Deus. Quando Deus disse para ele, Caim, por que você está irado? Por que você está com um semblante abatido? Se você continuar assim, em outras palavras, você não foi fiel, meu filho. Você não cumpriu o trato que foi feito. Não está escrito isto, mas é isto. Você não cumpriu o trato que foi feito. Você não fez o que teu irmão fez. O teu irmão deu o melhor do rebanho no altar. E você deu uma proporção. Por isso você está abatido. Se você continuar sendo assim, o pecado vai acabar com você.
E Deus não está falando mais para Caim, está falando para você. Põe o dedo no narizinho dele e diga, é para você. Se você continuar não sendo dizimista, você está no regime da maldição. Vocês estão escutando? Sim. Vai chegar no céu um dia e dizer, eu não sabia. Eu venho para julgar tua questão. Gente, palavra é viva. E serei uma testemunha pronta contra essa raça que não me ouviu. Que raça era essa? Os mágicos, os adúlteros, os perjuros, contra os que retêm o salário do operário, que oprime as viúvas, o órfão, e que maltrata os estrangeiros, e não me teme, diz o Senhor. Analise a tua vida, vê se você não enquadra numa dessa. O que você está fazendo de bom para a tua mãe viúva, para a tua irmã viúva, para o teu pai viúvo, para alguém da tua casa? Como você está tratando ele? Um dia eu vou cobrar isto. É Deus te falando, me falando. Porque eu sou, versículo 6, porque eu sou o Senhor e não mudo. O que eu disse para Caim lá, é o que eu vou dizer enquanto existir uma alma vivente nessa terra. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas minhas palavras não passarão. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. E vós, nós, filhos de Jacó. Jacó significa Israel, Israel significa filhos de Deus. Se você se acha como um filho de Deus, é para você esta palavra. Amém. Dá uma glória a Deus, um avivado. Amém. E vós, filho de Jacó, não sois ainda um povo extinto. Diga para do lado, não está tudo perdido. Temos uma chance hoje, diga. Está escutando, Rodriguinho? Está escutando, Cordeirinha? Está escutando, Cidinha? Diga para o povo se eles estão escutando. Olha o que Deus fala. Porque, verso 6, eu sou um Deus, um Senhor e não mudo. E vós, ó filho de Jacó, não sois ainda um povo extinto. Quer dizer, ainda eu quero vocês, eu ainda espero de vocês. Eu estou mandando o meu profeta dizer para vocês entender. Diga para o do lado, você está escutando, bênção de Deus. Engula essa, versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos apartaste dos meus mandamentos e não o guardastes. Aonde você está pondo o dízimo de Deus? É um mandamento de Deus. 26 de Levítico diz, é uma propriedade do Senhor. Não deu tempo para pegar o texto. Essa propriedade do Senhor tem que ser colocado à parte. E que é colocado à parte é para ser levado na casa, na missão do Senhor. E você não pode dizer que você não sabia. Agora vai depender exatamente se você for um Abel ou se você for um Caim. Não tenhas medo de ser dizimista integral. Não tenha medo disso. Não tenha medo. Desde os dias de vossos pais vos apartaste de meus mandamentos e não guardastes. Voltai a mim, e eu me voltarei a vós. E o povo diz assim, mas como é que eu vou pagar dízimo? Não me sobra. E Deus disse assim para você, olha como que a palavra diz. Voltai a mim, e eu me voltarei a vós. Faça, cumpra a minha lei, que eu cumpra a minha promessa. É o que está dizendo. Diz o Senhor dos Exércitos, vós porém dizeis,
Voltar como? É quando você diz, não me sobra. Como é que eu vou pagar o dízimo? Por que você não fala isso pro Leão, pro imposto de renda? Fala lá pro Lulão que você não vai pagar imposto de renda porque não sobra. Fala lá pro mercado que você compra que você não vai pagar o mercado porque não sobrou. Vós, porém, me dizeis, mas voltar como? E Deus está te dizendo, eu vou usar a palavra de Deus agora. Irmãos, você consegue enganar Deus? Não, responda, mas você consegue enganar Deus? Está escutando, grandão? Nenhuma bênção efetua em lugar nenhum. Porque Jesus disse, não lanceis as minhas coisas santas para os porcos pisarem. Às vezes as bênçãos que você recebe não tem muito fruto, porque ela cai em propriedade que não é totalmente de Deus. É muito duro, você não vai ver pregador nenhum ensinar isso. Isso compromete. Mas essas são minhas experiências, falo de boca cheia. Queridos irmãos, mas voltar como? Pode um homem enganar o seu Deus? Por que procurar enganar-me? E ainda perguntais em que vos temos enganado. Leia o que Deus fala que você está enganando Ele. No que você está enganando Deus? Amados, foste atingido pela maldição, vós e a nação inteira. Então olha o estado que está o planeta Terra. Olha o estado que está a tua família. Olha o estado que está a política. As faculdades. Os hospitais. A ação climática. Por que será que nós estamos vivendo tudo isto? Por que será tanto ódio? Por que será tantos acidentes? Por que será tanto câncer? Por que será tanta dengue? E a humanidade é vítima. Se o troço está no mundo, você está no mundo. Você é uma vítima. Mas, queridos irmãos e queridas irmãs, essa maldição me atingiu também. Mas tudo que custou foi um copinho de soro. E já estou de pé de novo. Em nome de Jesus. Porque isso não é dengue. Isso é o espírito do diabo. Isso são os resíduos do meteórico que está se avazando no planeta. Essas erupções horrendas. É esse lixão que se joga na natureza. É aquelas bombas de guerra que está navegando pelo ar. E o mundo está passando por um período de calamidade. E a calamidade maior é o da fé. Porque o povo se contenta com a missa de 8 em 8 dias e ponto final. E acaba a missa, você já acabou toda a tua fé, porque você não lembra mais o que o padre falou. Você sai da missa e vai badernar. Você não reflete uma vírgula do que você viu na missa. Você engole a Eucaristia, você não sente nada. Muitos acabam de comungar, põem cigarro, põem cerveja, põem pinga, põem tanta anarquia em cima. Como que Jesus vai ficar nadando na cerveja lá dentro? Parem! Provérbio 28. A bebida é uma coisa sagrada. Mas ela tem regra, ela tem limite. Tudo que você faz dentro da regra é edificante. Tudo. Todo exagero é esbanjo. O povo de Salomão começou a beber muito. Ele dá uma bronca. Pega 20 de provérbio e lê para você ver. Eclesiástico fala do exagero da bebida. Isaías, ai daqueles que amanhecem embriagado. Seria melhor não ter existido.
E ai daquele que dá bebida alcoólica para embriagar o próximo. Não terá uma referência celestial. Ô gente, lê Bíblia, estude a palavra e mude de vida. Então o Senhor diz, faça experiência de mim. E eu fiz. E eu faço. Eu dou sempre na oferta da igreja a maior nota. Se cai na minha mão a nota de 200, eu não gasto ela. Porque ela é a maior nota do meu bolso. Eu não pago ninguém com dor no coração. E eu sempre dou além do que eu combino. Sempre. Os pintores aqui, foi X, quando eu fui pagar, eu dei uma importância a mais. E ele me disse, Deus te pague. Quando eu fui acertar, eu recebi uma notícia, não vou te cobrar. Eu dei 100, ganhei 2.500. Porque 20 de Atos diz, é maior alegria dar do que receber. O povo vive triste, estressado, por quê? Porque não dá. Porque não oferta. Porque não ajuda. Porque não valoriza. Porque critica. Porque fala mal. Como anda dentro das finanças da equipe e veja se há possibilidade de ter uma construção dessa com o dinheiro que entra da ajuda da comunidade. Dou licença para rastrear todos os bancos. E é tão crucial que o mês passado nós perdemos mais de 100 e poucos associados. O inimigo marrom não deixou ninguém ajudar mais. Tanto que chegou o vencimento do consórcio da van, nós não tínhamos dinheiro para pagar. Pela graça de Deus, eu tenho uma pessoa na vida que eu salvei eles, uns fazendeiros muito grande, e eles então, pela graça que eles alcançaram, tanto na saúde como nas finanças, ele me dá uma importância por mês. E disso que ainda disse registrado, escrito, esse dinheiro é seu. Eu não estou dando para comunidade nenhuma. Você faça dele o que você quiser. E é com esse pouca importância que eu não vou em praia, não vou em festa, não faço churrascada. Todo o dinheirinho que eu pego, eu invisto na obra. Toda. Então não tem economia. Ajude a sua comunidade. Olha quantas coisas você aprende aqui. Em que lugar que você aprende um ensino desse? Seja honesto. Aonde? Mas aqui você está aprendendo. E isso pode te dar o direito de salvar a tua vida. Então entrem em nossas redes sociais. Nos ajuda mensalmente. Já tem muitas pessoas que fazem isto. Mas tudo isso dá 100 e poucas pessoas. De R$20, de R$30. E as nossas despesas muito grandes. Água, luz, internet. E despesas de som, de viagem. Nós não cobramos nada para ir em lugar nenhum. Então tudo aquilo que os irmãos colaboram nas viagens, que sobra, a gente guarda para investir aqui. Esses 4 portãozinhos do banheiro, está para acertar. Amanhã eu tenho que ir lá acertar. R$3.000, com alguns descontos que possa vir. E tudo isso eu fiz para o teu conforto, para você se sentir mais à vontade num banheiro. Então, olha a minha luta, meu sacrifício, olha a minha mão está encardida até agora, dedo macetado de marreta, aqui se trabalha dia e noite, para teu bem-estar e para a minha salvação um dia. Como São Paulo eu digo,
Trabalho com fadiga para não ser pesado para meu irmão. Glorifico muito a Deus que tem muitas pessoas que ainda ajudam. Pessoas que são fiéisinhas no dízimo. Que delícia, que delícia. Tem pessoas que nem da equipe nos ajuda. E ainda testemunha, depois que eu passei a ajudar aí, a nossa vida se transformou. Porque você não está investindo nada para Camilote. Isso aqui nada é meu. Aqui tudo é de uma fundação que, se ela não continuar, ela vai tudo para a mitra diocesana. Isso é uma loucura. Eu me matar de trabalhar para não ser dono. Mas no meu caixão não quero nem flor, eu quero doce e bala. Amém? Ficamos de pé. De doce. Doce, viu, Noninho? Quando eu morrer, não vem com aquelas florzinhas murchas, não. Bala, doce. O quê? Mas elimina mais logo a casca. Senhor esteja conosco. Diga por irmão, você escutou, vizinho? Olha o zum que virou aí dentro. 4.000 sacos de soja. 400 é do Senhor. E assim dando risada. Aí a colhedeira de 8 metros de boca é abençoada. Amém? Os tratores, os caminhão. A Silvinha está fielzinha. Diga para o pai. O pai pisou na bola, o pai parou. Agora fica chorando porque não chove. Diga, está escutando, Noninho? Fala. Escuta, Noninho. E diga para a Rodrigada toda lá. Você vai ser o meu chefe lá. A hora que reunir para churrascada, essa meninada faz pamonha, faz doce. Gente, eles bebem, mas eles bebem, mas eles bebem, mas eles bebem, mas eles bebem, eles bebem. Eu não sei aonde vai. Eles bebem o dia inteirinho e não mija. 90 cerveja e não brigam. Um quer falar mais do que o outro. Põe uma mega chopp lá, Carlão. Mas põe dizimada, porque daí não vai fazer mal. O tio tá bem chato, né? Não tem problema não, né? A culpada de tudo isso é ela. 15 filhos. Quantos netos você tem? 100 e pouco. Esses dias eu estava fazendo uma conta por cima, nós temos 974 sobrinhos. Acho que já está na 5 geração. É Camilote Rodrigues. Misturou Camilote Rodrigues, espanhol e italiano, virou Rudrilock. Senhor esteja conosco. Estenda a mão direita ali para a cozinha e abençoa aquele café. Abençoa as mãos que fizeram. Senhor, nós abençoamos.